E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, vamos começar então alguns comentários e observações aí sobre o informativo número 653 do STJ, né? Datado aí do dia 30 de agosto de 2019, tá? Então nós estamos aí com essa série de informativos para tentar colaborar aí com os operadores do direito, acadêmicos de direito, estudantes de direito e curiosos em geral, tá? Então a gente vai fazer aqui informativos falando, tá? Eu sou o Ivan, consultor jurídico, e vamos fazer alguns comentários aqui sobre os informativos do STJ, STF e TST toda semana, né? Conforme os informativos saírem, forem publicados nos sites respectivos de cada um desses tribunais superiores aí, STF, STJ, TST, a gente vai fazer um comentário rápido para você que não pode ficar lendo, estudando muitas vezes, né? Não tem tempo para isso. A gente vai fazer breves comentários aí sobre cada um dos julgados aí da semana, para você se manter atualizado para o seu concurso público, para os seus processos, né? Para o seu conhecimento jurídico em geral. Beleza? Tranquilidade? Então beleza, vamos nessa. Então agora aqui, informativo STJ número 653, 30 de agosto de 2019, né? Bom, então nós temos aqui sobre o regime dos recursos repetitivos, né? Já vou deixar preparado aqui o CPC 2015, né? Então, sobre o regime dos recursos repetitivos, tá? Temos aqui essa situação, né? Então, os recursos repetitivos são recursos previstos aí no novo Código de Processo Civil, a Lei 13.115, né? Que fala que determinados tipos de recursos eles podem ser taxados, né? Rotulados por repetitivos, e a sua tramitação pode ser suspensa pelo STJ. Tá? Então isso tá onde aqui, ó? Tá lá no finalzão aqui, ó. Artigo 1000 e pedrinha aqui. Vamos lá, 1000 e 1000. Cadê você? Do recurso especial, do extraordinário, do julgamento do extraordinário e especial repetitivos, né? Então aqui ele fala no 1036, tá? Só para o seu conhecimento aí, ó. Sempre no Código de Processo Civil 2015, sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários no STF ou especiais no STJ, com fundamento idêntico à questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa seção, observado o disposto no regimento interno do STF e do STJ, tá? É o artigo caput aí do 1036 do Código de Processo Civil, tá? Bom, aqui ele vai dar alguns detalhamentos, a gente vai comentando conforme aí tá, a necessidade, tá? Mas só você ler o do 1036 e 1037, tá? Ele fala do trâmite interno, aí o relator no tribunal, né, proferirá decisão de afetação, né, na qual identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento, determinará a suspensão de processos pendentes individuais em todo o território nacional. Isso que é importante, né? Um processo que seja afetado pelo 1036 do Código de Processo Civil, ele pode ser suspenso, tá? O relator proferirá decisão na qual pode suspender o processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versam sobre questão idêntica que tramitem em território nacional. E ainda pode o relator lá no STJ ou STF requisitar aos presidentes, ao 1037 inciso 3, requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou TRF, tribunais regionais federais, a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Tá bom? Bom, então é isso aí que nós estamos tratando aí nesse repetitivo aqui, ó, recurso repetitivo da STJ. Então nós temos uma situação aqui, é um RESP aí de São Paulo, tá? O relator é o ministro Sérgio Cuquina, da Corte Especial, e a matéria é Direito Processual Civil. Então, do que trata aqui, ó? Basicamente é o seguinte, ó, nesse caso o tema é o seguinte: o Instituto INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, a emenda é essa: recursos de competência dos tribunais de justiça, porte de remessa e retorno, parcela integrante do preparo, recolhimento ao final em caso de sucumbência, tema 1001, tá? Então esse aqui é um tema número 1001, que foi afetado na condição de recurso repetitivo, tá? Então, se você tem um processo assim, ou sabe de alguém que tem um processo assim, aí ó, fica esperto, isso aí ele está afetado pelo STJ como recurso repetitivo, tá? É o tema 1001 lá no STJ. Tá? Do que trata basicamente? Trata do seguinte, né? Aqui, a teor dos artigos 27 e 511 do revogado parágrafo 1º do CPC 2000, do CPC de 73, né, o revogado,
atual artigo 91 e 1007, parágrafo 1º do CPC 2015. Então vamos 91 e 1007, parágrafo 1º. 91 e 1007, parágrafo 1º, né? Já estamos aqui, vamos ver aqui, ó, 1007, 91 e 1007, aqui, né? Então aqui, ó, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quanto exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e retorno, sob pena de deserção, né? Então o que é o preparo? Na verdade é toda a preparação, né? Um pressuposto recursal, né? É a preparação de todos os elementos para que aquele recurso seja apreciado pelo tribunal, tá? De segundo grau, o tribunal aquém, né? Ad quem, né? Acima, tá certo? Então diz aqui o 1007 que, né, herdou esse instituto do CPC, do Código de Processo Civil de 73, diz que o preparo é ele é um requisito, tá? Do recurso, né? Inclusive o porte de remessa e retorno. O porte de remessa e retorno é uma taxa, né? É um valor que é cobrado, né? Quando os autos eram físicos ou quando são físicos, né? Ele é cobrado a título de envio mesmo dos autos físicos, né? Para o tribunal, tá? Por correio, né? Via correio, por exemplo, né? Para que seja enviado, você tem que pagar já o envio e o retorno, né? Para que o tribunal possa devolver os autos de novo para a comarca de primeiro grau, tá certo? Então a controvérsia é essa aqui. Então esse aqui é o 1007, parágrafo 1º, ó. São dispensados de preparo, inclusive de porte de remessa e de retorno, recursos interpostos pelo Ministério Público, União, Distrito Federal, Estados, municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Então, quem que está dispensado de porte de remessa e retorno? MP, Ministério Público, União, né, Distrito Federal, Estados e municípios. Então, os procuradores aí dos municípios, Estados, Distrito Federal e União, tá? Na verdade, advogado da União, né, AGU, e Ministério Público estão dispensados e outros que gozem de isenção legal prevista em alguma lei. Tá certo? Então esse aqui é o 1007, tá? E o 91, 1007 parágrafo 1º, o 91 do CPC 2015 tá aqui, ó. Vem 91, vem 91, vem pra cá, vem pra cá. Tá aí o menino, ó. O 91 fala o seguinte, ó: as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou das Defensorias serão pagas ao final pelo vencido, tá? Essa é a regra do 91. Bom, o que o STJ disse aqui então? Diz o seguinte, ó: o Instituto, a teor desses dispositivos aqui, tá? O INSS, nos recursos de competência dos tribunais de justiça, está dispensado, tá? Do prévio pagamento do porte de remessa e retorno, enquanto parcela integrante do preparo, né, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso seja vencido. Então, o INSS está dispensado, no caso de recurso de competência do TJ, olha o entendimento do STJ, tá? Está dispensado do preparo no que concerne, no que está relativo ao porte de remessa e retorno, tá? Especificamente no caso, o que aconteceu? A Corte Especial, né, julgando aí esse recurso repetitivo, no julgamento do tema 16, vinculado ao especial número tal do Paraná aqui, aprovou a tese no sentido de que, apesar do INSS não ser isento de preparo em ações promovidas perante a Justiça Estadual, então a regra é qual que é? O INSS não está isento de preparo na Justiça Estadual, tá? Nos termos da súmula 178 do STJ. Então vamos lá. Qual que é a súmula 178 do STJ? A súmula 178 do STJ fala assim, ó. Tá aí a menina, cadê você? Aqui, ó. O INSS não goza de isenção. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas acidentárias e de benefícios propostos na Justiça Estadual. Então, na Justiça Estadual, o INSS não goza de isenção no pagamento de custas, né? Taxa judiciária e emolumentos, tá? Então, apesar do INSS não ser isento, né, na Justiça Estadual, nos termos da súmula 178, não há exigência de prévio depósito para fins de interposição de recurso, podendo ser postergado ao seu recolhimento para o final da demanda, caso a autarquia fique vencida, nos termos do 27 do antigo CPC, tá? Ou nos termos do 91 do atual CPC 2015. Na mesma esteira veio súmula 483 do STJ com o seguinte enunciado. Tá, súmula 483 do STJ. O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo
por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. Então, o STJ equipara o INSS à Fazenda Pública para efeito de preparo. Nesse contexto, consoante remansou da jurisprudência, o porte de remessa e retorno, que tem por escopo cobrir o custo postal do deslocamento físico do processo, integra o preparo, enquanto pressuposto recursal genérico, como eu já falei. Em conclusão, o porte de remessa e retorno será recolhido somente ao final da demanda, caso nela resulte vencido. Então, o INSS, em recursos de competência do Tribunal de Justiça, não precisa recolher o porte de remessa e retorno, ao menos que esteja vencido nos termos do artigo 91 do novo CPC 2015. Beleza? Legal. Então tá aí o primeiro julgado desse informativo 653 relacionado a recurso repetitivo, tá? Muito bem. Corte especial. O que temos para falar da corte especial, né? Então aí o órgão especial, corte especial da STJ. Recurso especial de São Paulo, ministra Nancy Andrighi, tá? Vamos lá. Tema do direito, processual civil de novo, olha lá. Agravo de instrumento, liquidação, cumprimento de sentença, execução inventário, decisão interlocutória, recorribilidade imediata. Cabimento independentemente do conteúdo da decisão do artigo... cabimento independentemente do conteúdo da decisão. Artigo 1015, parágrafo único do CPC 2015. Vamos dar uma olhada lá. 1015, parágrafo único. O que é que fala? 1015, parágrafo único do CPC 2015. 1015 vem... 1015, parágrafo único, tá aqui, 1015, parágrafo único, cadê você? Aqui, ó. Cabe agravo de instrumento, 1015, né, contra as decisões interlocutórias que versem sobre, blá, 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 um agravo de instrumento, faz a lição de casa aí, lê aí, tá? Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então, liquidação de sentença, cumprimento de sentença e execução e processo de inventário também, cabe agravo de instrumento, ok? Ok. Então, o que ele está dizendo aqui? Cabe, né, o agravo de instrumento nesses casos. Então, o destaque qual que é aqui, no resumo? Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Então, você que está aí com uma liquidação de sentença, um cumprimento de sentença, uma execução, tá? Tá aí, ó, posição do STJ na interpretação do 1015, parágrafo único do CPC 2015, tá? Ou seja, o juiz deu um despacho lá que não te agradou, não vai de acordo com seus interesses lá, cabe agravo de instrumento, agrave, tá? Você pode agravar, e mesmo na execução. Diz aqui, ó, as informações sobre o julgado, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo 1015, caput de incisos do CPC 2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão, se não interposto de imediato o recurso de agravo de instrumento. Então, só vai se tornar precluso os assuntos lá do 1015, aqueles itens, se você não atacar eles por agravo de instrumento. Então, ataque. Dessa forma, todas as demais interlocutórias deverão aguardar a aprovação de sentença, para que possam ser impugnadas via apelação, né? Ou nas contrarrazões de apelação, observado quanto ao ponto a tese da taxatividade mitigada pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos aqui, ó, tá? Do Mato Grosso, ok? Tá? Então, nesse ponto aqui, é interessante dar uma olhadinha nas teses que foram, né, colocadas aqui nesses dois recursos aqui do Mato Grosso com relação aos demais temas que podem ser atacados via sentença, se não forem atacados, né, não forem atacados por agravo de instrumento ou não estiverem elencados no 1015, que traz os itens do agravo de instrumento. Então, as teses centrais desse assunto estão nesses dois repetitivos aqui, ó, tá? Do Mato Grosso, tá? Dois recursos especiais repetitivos, tá? Se tiver processo nessa situação, dá uma olhada aqui. Para as decisões interlocutórias proferidas em fase subsequente à cognitiva, liquidação e cumprimento de sentença, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto. O artigo 1015, parágrafo único do CPC 2015, prevê que haverá ampla e restrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença
e, consequentemente, não haverá interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir imediata e severamente a esfera jurídica das partes. Tem-se, portanto, que é absolutamente irrelevante investigar nessas hipóteses se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas nos capítulos e incisos do CPC 2015. Tá bem? Então, fica esperto com essa situação aí. Tá? Se você tem uma execução, está em liquidação de sentença, cumprimento ou inventário, o juiz deu um despacho que você não curtiu muito, não gostou, cabe agravo de instrumento, beleza? Cabe agravo de instrumento aí, cita esse julgado do STJ lá e devolve, tá? E já põe ele no agravo de instrumento aí, tá? Para o juiz apreciar, ok? Que ele está esse julgado recente do STJ. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, primeira turma então, STJ, desse informativo. Recurso especial de Minas Gerais, ministro Gurgel de Faria. Tá, tributário, vamos lá, ramo do direito, tributário. O que acontece? Tema, medida cautelar fiscal, grupo econômico de fato, fraude, indisponibilidade de bens ou direitos de pessoas não integrantes do polo passivo, possibilidade, olha lá. Qual o destaque aqui? A ocorrência de fraude autoriza a indisponibilidade de bens de participantes do ilícito que não constam no polo passivo da execução fiscal. Bom, qual que é o resumo da ópera aqui? Se existe algum indício ou ocorreu, né, que se concretizou a fraude, né, algum tipo de fraude para burlar o fisco na execução fiscal, tá, é possível a indisponibilidade de bens daqueles que participaram do ilícito, mesmo que não constem expressamente no polo passivo da execução fiscal. É uma forma de dar efetividade à execução fiscal, né? Então muita gente tira a coisa do nome, dos bens e tudo mais para fugir de execução fiscal, para que a Fazenda Pública não possa atingir essas pessoas. Muito comum no Brasil, né? O que mais contador manda fazer, né? Vai lá e tira no nome, né? Mas olha o STJ aqui, ó. Tá? Cuidado com essa situação, hein? Beleza? Aqui, ó. Cuidam os autos principais, vamos ver a informação aqui, ó. Cuidam os autos principais de medida cautelar fiscal incidental ajuizada contra 51 pessoas físicas e jurídicas para assegurar a cobrança de dívidas tributárias, cobrados em 14 execuções fiscais em tramitações em juízos diversos, com fundamento na Lei 8397/92, só vou colocar ela aqui en passant, tá? Tá aí ela aí, ó. Não, do que ela trata? Ela institui a medida cautelar fiscal e dá outras providências. Dá uma lida nela depois aí, tá? Com carinho. Tá? Então essa lei aqui, 8397, ela institui, fala do rito da medida cautelar fiscal. Beleza? Beleza. O Tribunal de Origem, mesmo tendo entendido pela configuração de situação fraudulenta, limitou a construção ao patrimônio daqueles que figuravam no processo executivo fiscal específico. É certo que, no tocante ao ato de penhora, por óbvia competência para análise e julgamento de medida cautelar do juízo da execução competente para execução do crédito inscrito em dívida ativa. É o caso de conexão. Beleza. Certo? Conexão processual. Todavia, havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode redirecionar a execução fiscal a pessoas envolvidas e, por isso, com base no poder legal geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela legislação, estender a ordem de disponibilidade para a garantia de todos os débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita. Pois, os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza. Relatoria do Fux aí, quando era ministro do STJ ainda. Beleza? Tá bom. Os bens indisponibilizados servirão em conjunto à garantia dos diversos créditos tributários cujo adimplemento era de responsabilidade das pessoas integrantes do esquema de sonegação fiscal. Então, né, essa jurisprudência do STJ aqui, ela está protegendo o quê? Tentando coibir, né, a fraude fiscal com pessoas que tiram patrimônios do seu nome, né, para tentar fugir da execução fiscal, né? Tá? Da sonegação. Aliás, também é corrente que essa situação não impede que a ordem de constrição alcance outros bens, direitos e ações penhorados, indisponibilizados ou em discussão em outros processos distintos, como ocorre na penhora, no rosto dos autos e no concurso de preferência previsto no artigo 29 da Lei 6.830. Essa lei, 6.830 aqui, ó, tá? É a lei da execução fiscal, 6.830 de 90. Lei 6.830 de 90. Tá? Cadê a menina? Vem, menina. Tá aí.
Beleza? Cadê você? Aqui. Vamos lá, vem. Ô, amiguinha, venha. Isso. Né? Artigo 29, aqui, ó, da menina aqui, ó. Artigo 29 aqui, ó. A cobrança judicial da dívida ativa não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. O concurso de preferência perdão, o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem: União e autarquias, Estado, Distrito Federal e autarquias, município e autarquias. Então a cobrança judicial da dívida ativa não está sujeita ao par condício creditório, né? Quer dizer, a execução concursal, né, de credores no caso de falência, concordata, né, antiga concordata, liquidação ou inventário. Tá? Ela tem preferência, a execução da dívida ativa tem preferência pelo artigo 29. Aí, ó, tá bom? Então qual que é o resumo? A ocorrência de fraude, se caracterizada a fraude, o juiz, né, declarar a fraude no processo, é possível a indisponibilidade de bens e participantes do ilícitos que mesmo não participem do polo passivo da execução fiscal, ou seja, que não sejam contribuintes, tá certo? É o famoso laranja, né? Então é possível determinar a indisponibilidade de bens do laranja, tá bom? Beleza, vamos para mais um julgado aí, primeira turma. Recurso especial Minas Gerais, ministro Gurgel de Faria, direito tributário. Cautelar fiscal, medida cautelar fiscal, grupo econômico de fato, atos fraudulentos, disponibilidade de bens, limite no passivo permanente, inexistência. Né? Então, nesse caso aqui, ó, destaque. Nos casos de atos fraudulentos, a disponibilidade de bens decorrente de medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 4º, podendo atingir quaisquer bens, direitos e ações de pessoa jurídica e, eventualmente, dos sócios. Tá? Então, de novo, ó, fraude, tá? Se houver fraude, ok, na tentativa de ocultação de bens ou no intuito de conseguir a sonegação fiscal, né, é possível aqui a disponibilidade de bens decorrente de medida cautelar fiscal. Né? E isso não pode ter como limite o ativo permanente que se refere ao 4º parágrafo 1º da 8937. Vamos no 4º parágrafo 1º para você ver aqui. Ó. O 4º parágrafo 1º diz assim, ó. Aqui, cadê você, quarto? Aqui, a decretação de medida cautelar fiscal produzirá de imediato disponibilidade de bens do requerido até o limite da satisfação da obrigação. Parágrafo 1º. Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda ser estendida aos bens do acionista, controlador e aos dos que, em razão do contrato social e estatuto, tenham poderes para fazer a empresa cumprir as obrigações fiscais, ao tempo do fato gerador, A, nos casos de lançamento de ofício, e do inadimplemento da obrigação fiscal nos demais casos. Tá? Então aqui ele fala basicamente o quê? Que a disponibilidade recairá somente sobre o ativo sobre os bens do ativo permanente. Tá? É a lei da medida cautelar fiscal. Vamos ver o que fala o artigo 11 da 6.830. O artigo 11 fala assim, ó. Olha o artigo 11 aqui. Então o 11, olha o que está falando aqui. 11. Tá. A penhora ou arresto de bens obedecerá a seguinte ordem. Olha lá. Dinheiro, título da dívida pública, pedra de metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis semoventes, direitos e ações. O que o STJ está dizendo aqui? Olha lá. Quando ocorre a fraude, primeiro, tá? No intuito de sonegar, né? No intuito de concretizar a sonegação fiscal, primeiro, a medida cautelar fiscal da Lei 8937 não vai ter o limite no ativo permanente, como diz o 4º parágrafo 1º dessa lei. Tá? E segundo, pode atingir, nos termos do artigo 11 da Lei da Execução Fiscal 6.830, bens, direitos e ações de pessoa jurídica e dos sócios também. Porque olha só, tá? Olha lá. Bens, direitos e ações, tá? E aqui, que direitos e ações de quem? O STJ está interpretando e dizendo, inclusive dos sócios, tá bom? Então aí mais uma jurisprudência sobre, tá, a questão da... aqui tem os detalhes sobre o julgado, tá? Enfim, questão sobre fraude, tá? Fraude na tentativa de sonegar tributos aí em geral, tá? Na tentativa de proceder à sonegação fiscal. Vamos agora à terceira turma, ok? O relator RESP do Distrito Federal, o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. O ramo de direito é direito civil, né? Vamos lá.
Então vamos nessa. Qual é o tema? Promessa de compra e venda de imóvel, inadimplemento contratual, cláusula penal que estabelece a perda total dos valores já pagos, validade, vícios de estado de perigo e de lesão não configurados, proibição de comportamento contraditório. Então, olha lá. O destaque é válida a cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre os particulares, tá? Então aqui ele está consagrando o princípio, na verdade, do ne venere contra factum proprium, né? Que é a proibição do comportamento contraditório, aí, que é uma consequência do princípio da eticidade do Código Civil, tá bom? Olha só, vamos ver informações aqui do julgado. Inicialmente, cumpre salientar que nos casos dos autos, por se tratar de compromisso de compra e venda celebrado de forma voluntária entre particulares que, em regra, estão em situação de paridade, é imprescindível que os elementos do estado de perigo e da lesão sejam comprovados, não se admitindo a presunção de tais elementos. Okay? No estado de perigo, ele ensina aqui, ó, o relator, no estado de perigo, a existência de um risco à vida ou à integridade de uma pessoa faz com que a vítima se submeta a um negócio excessivamente oneroso. A lesão, por sua vez, está intrinsecamente relacionado com o princípio da boa-fé, que deve pautar a atuação de todos os envolvidos na relação contratual. Para a caracterização do instituto, é necessária a presença simultânea do elemento objetivo, a desproporção das prestações, e do elemento subjetivo, a inexperiência ou a premente necessidade. Quanto ao elemento objetivo, o Código Civil 2002 afastou-se do sistema do tarifamento e optou por não estabelecer um percentual indicador de desproporção, permitindo ao julgador, o juiz e o tribunal examinar o caso concreto para aferir a existência das prestações excessivamente desproporcionais de acordo com a vulnerabilidade da parte lesada. Os requisitos subjetivos também devem ser examinados de acordo com as circunstâncias fáticas, considerando a situação que levou o indivíduo a celebrar o negócio jurídico e a sua experiência para a negociação, conforme destacado no enunciado 410 do Conselho da Justiça Federal, que diz assim, a inexperiência, o enunciado 410 do Conselho da Justiça Federal, fala assim, ó, a inexperiência que se refere o 157 do Código Civil, artigo 157, deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de negócios em geral, podendo ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule contratos costumeiramente, não tenha conhecimento específico sobre o negócio que está negociando em causa. Tá certo? O que diz o 157 do Código Civil? Vamos abrir aqui, ó. 157 do Código Civil. É a lesão, né? Olha lá. É vício do negócio jurídico, a lesão, ó. Lesão. Aqui. Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Beleza? É a lesão. Tá? Bom, então o que vai acontecer aqui? Opa, tá. O mero interesse econômico, diz aqui, continua o relator, o mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do artigo 157. Nas relações do Código Civil, nas relações contratuais deve-se manter a confiança e lealdade, não podendo o contratante exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior. Tá? Olha lá, que legal. Então, no caso, verifica-se que os próprios recorrentes deram causa a excessiva desproporcionalidade. O próprio cara deu causa a uma desproporcionalidade, que alegam ter suportado com a validade de cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre particulares. Logo, concluir pela invalidade da referida cláusula, ou mesmo pela presunção da penalidade, pela redução da penalidade imposta, a cláusula penal, implicaria ratificar a conduta da parte que não observou os preceitos da boa-fé em todas as fases do contrato, o que vai de encontro à máxima do, como já falei, do venere contra factum proprium, né? Quer dizer, não virá contra seu próprio comportamento, proibição do comportamento contraditório no Código Civil de 2002. Tudo bem? Então, posicionamento quentinho do STJ, tá? Alegou, tá num processo aí, uma consultoria, onde alguém alega lesão com fundamento no 157, tá? Para descumprir cláusula que concordou no contrato, isso é ilegal de acordo com essa jurisprudência quentinha recente aqui do STJ, tá? Não, a cláusula penal é válida sim, tá? Se a pessoa expressamente concordou com ela. Ela não pode se comportar de forma contraditória depois, durante a execução ou final do contrato. Ok? Legal. Vamos lá, mais uma. Agravo interno, agravo no recurso especial, tá? De São Paulo, aí, o ministro Marco Aurélio Belize, beleza? Direito processual civil de novo, é quem gosta de processo civil.
Decisão que fixou o ponto controvertido, o tema é esse, decisão que fixou o ponto controvertido e deferiu a produção de provas. Inexistência de decisão parcial de mérito, artigo 356.1 e 2, parágrafo 5º, combinado com 1015.2 do CPC 2015, agravo de instrumento, descabimento. Né? O que diz o 356, inciso 1 e 2, parágrafo 5º do CPC 2015? Vamos lá. 356.1 e 2, parágrafo 5º. 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 356.1 e 2. 356.1 e 2. 356.1 e 2, parágrafo 5º. Isso aqui, ó. Julgamento antecipado ou parcial do mérito. O juiz pode decidir aí, ó, parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de julgamento imediato, nos termos do 355. Então, o juiz pode decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, primeiro, ou se mostra incontroverso, tá? E, né, estiver em condições de julgamento imediato, nos termos do 355. Né? O que diz o 355? É isso aqui. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença com resolução quando não houver necessidade de produção de provas ou quando o réu for revel, quando o réu revel, né, ocorreu o efeito previsto no 344 e não houver requerimento de prova na forma do 349. Tá? Então, o 354 diz o seguinte, ó. O 344 fala o quê? Fala isso aqui, ó. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. O cara regularmente citado não contestou a ação, é considerado revel e se presumirão verdadeiras alegações formuladas pelo autor. Beleza? Beleza. O que vai acontecer? Então, e o 355 diz isso aqui, ó. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de produção de prova ou quando o cara for revel, tá? E não houver requerimento de prova. Tá? E, portanto, voltando, né, o 356, 1, 2 e o parágrafo 5º diz o seguinte, o 356 fala, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados se mostrar incontroverso ou estiver em condições de julgamento imediato. Okay? E o parágrafo 5º, a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Beleza? É o que diz aqui, o CPC. Né? E ele fala aqui, combinado com o 1015.2 do CPC. 1015.2 é do agravo, né? Do agravo de instrumento aqui, ó. 1015.2, tá aí, ó. Vem cá, 1015.2. Vem aqui, ó. 1015.2. Então, 1015.2 cabe agravo de instrumento com decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. Tá? Então, cabe decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. O que aconteceu com nossos amigos aqui? A decisão fixou o ponto controvertido e deferiu produção de provas. Inexistência de decisão parcial do mérito. Qual o destaque? Não é cabível o agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de julgamento antecipado do mérito, tá? Por haver necessidade de dilação probatória. Então ele está dizendo aqui, ó, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de julgamento antecipado do mérito, tá? Por haver necessidade de dilação probatória em respeito ao devido processo legal e ampla defesa. Tá claro? Olha aqui, ó. Olha o 2 do 1015, ó. Cabe agravo contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. Tá? Tá falando aqui, ó. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de julgamento antecipado do mérito. Então, o cara pediu, uma das partes pediu para o juiz julgar antecipadamente o mérito, de acordo com o 354 lá, 355, né? O juiz provavelmente indeferiu, por entender que existia dilação probatória, e aí o cara entrou com agravo de instrumento. O STJ está dizendo, não cabe. Ó. Consoante o 356, 1 e 2 do CPC, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos, formulados ou parcela deles, mostrarem-se incontroversos ou estiverem em condições de julgamento imediato, nos termos do 355 do CPC 2015, beleza? Sendo a decisão proferida com base nesse artigo impugnável por agravo. Ocorre que, aí é a cereja do bolo, ocorre que nesse caso concreto, a decisão do juiz do singular não ingressou no mérito, justamente porque entendeu pela necessidade de dilação probatória, deferindo as provas testemunhal e pericial. Logo, não havendo questão incontroversa que possibilite a prolação de decisão de mérito,
inviável se falar por conseguinte na impugnação por meio do agravo do instrumento por não estar configurada a hipótese do 1015.2. Então, na verdade, esse julgado aqui, esse precedente, ele te dá um parâmetro aí sobre mais uma interpretação do STJ sobre o 1015.2. Então, 1015.2, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre mérito de processo? Em regra, sim. Porém, em casos em que o juiz não ingressou no mérito, por entender que é caso de cabia aí a dilação probatória, cabia, né, havia necessidade de maior prova, né, nesse caso aqui testemunhal e pericial, como o juiz não ingressou no mérito, né, e ele dilatou as provas, não cabe o agravo de instrumento. É isso que você tem que lembrar, entendeu? Então, em regra, contra a decisão de mérito, cabe agravo de instrumento, certo? Contra a decisão interlocutória que mexa no mérito do processo, cabe agravo, exceto se o juiz conceder a dilação probatória. Tá aí, mais essa informação para você. Beleza? Mais uma de processo civil aí, vamos lá. Recurso especial do Rio Grande do Sul, ministra Nancy Andrighi, processo civil. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Débitos condominiais, a galera que mora em condomínio. Inclusão das cotas condominiais vincendas. Né? Vincendas é que vão vencer ainda. Vencidas é para trás, vincendas é para frente. Certo? É possível? Possibilidade. Tá? Então é possível colocar na execução cotas vincendas para frente? Pode. À luz da disposição do CPC 2015, é possível a inclusão em ação de execução de cotas condominiais das parcelas vincendas no débito exequendo até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. O 323, olha informações aqui. O 323 do CPC 2015 prevê que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou consigná-las. Olha aí. Então, para efeito do 323 do CPC 2015, fica esperto aí, ó. 323, cadê? 323. 320, vem 323 aqui. Na ação que tiver do pedido, ó, pedido lá, teoria do processo lá, geral do processo. Ó. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é o caso de cotas condominiais, entendeu? O STJ. Essas serão consideradas incluídas no pedido independentemente da declaração expressa do autor. O juiz pode entender que, independentemente de estar pedido expressamente pelo autor, elas estão inclusas no pedido. Tá? É isso que o STJ confirmou nesse julgado aqui. Beleza? Se tem um caso, então, aí de execução de cotas condominiais, estando você na parte ativa ou passiva, lembre dessa situação aqui, tá? Que é jurisprudência recentíssima do STJ, tá? Mais um julgado, vamos nessa, processual civil e direito empresarial, aqui ó, um RESP do Rio Grande do Sul, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, terceira turma, processo civil e empresarial. Tema, sociedade anônima, ação reparatória da sociedade contra ex-administradores, Universi, Universi, né? Ação reparatória contra ex-administradores, Universi, autorização da Assembleia Geral, necessidade da autorização da Assembleia Geral, nos modos do artigo 59 da Lei das Sociedades Anônimas, aqui ó, a Lei 6.404, sanação da legitimatio ad processum, possibilidade pelo artigo 13 do CPC 2000, CPC de 73, tá bom? Então, o destaque é esse, ó, ação social reparatória Universi, ajuizada pela sociedade empresária contra ex-administradores, na forma do 159 da lei das SA, né, 6.404, depende da autorização da Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, que poderá ser comprovada após o juizamento da ação. Então pode ser confirmada, né, após a autorização pela Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, pode ser comprovada após o ajuizamento da ação, mas tem que ser confirmada, tem que ser comprovada pelo menos ao longo do ajuizamento do processo da ação. Tá? Vamos no 159 da 6.404, Lei 6.404, vamos no 159, tá? Que é a Lei das Sociedades Anônimas aí, só para você dar uma olhadinha no teor desse artigo especificamente aí. Tá? Olha lá. Então o que diz o menino? Fala assim, ó. O artigo, ó, compete à companhia ação de responsabilidade, ó. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao seu patrimônio, tá?
E aí ele vem especificando aqui, ó, o parágrafo 1º. A deliberação poderá ser tomada em Assembleia Geral Ordinária e se prevista na ordem do dia, ou for consequência direta de assunto nela incluído em Assembleia Geral Extraordinária. Então pode ser decidido em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. Mas a ação contra administradores, e entende o STJ, ex-administradores, tem que ser autorizada pela Assembleia Geral, de acordo, a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, tá? De acordo com o artigo 159 das leis da SA, 6.404. Tá bom? Aí, informação legal, importante para vocês aí. Quarta turma, vamos lá. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial tal aí de Pernambuco, né? O que aconteceu? O relator é o ministro Raul Araújo, quarta turma. Direito Civil e Processo Civil. Depósito judicial, responsabilidade da instituição financeira depositária, remuneração do capital, incidência de correção monetária e juros remuneratórios, tá? Juros moratórios descabidos, tá? Tem uma questão aí relacionada a juros, vamos ver. Realizado pelo devedor o depósito da dívida para garantia do juízo, cessa a responsabilidade para a incidência da correção monetária e juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos, sendo indevida a incidência de novos juros moratórios, tá? Exceto se a instituição financeira depositária recusar-se ou demorar injustificadamente na restituição integral do valor depositado, tá? Então o que ele está dizendo basicamente aqui? Que não cabe juros moratórios, tá? Cabe juros, cabe a correção monetária e os juros remuneratórios, tá? Então os juros remuneratórios são a títulos dos frutos e acréscimos do valor que se encontra, né, depositado. E a atualização monetária é devida pelo risco sistemático da economia, principalmente a inflação, tá? Ok? Agora, os juros moratórios, diz o STJ, não. Depois que o cara depositou o valor, tá, na instituição financeira, não cabe juro moratório. Você tem um caso assim, ó. O depósito judicial realizado para garantia do juízo, tá? Ok? Na execução ou incumprimento de sentença está sujeito a remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, com acréscimo de correção monetária, tá? E juros remuneratórios. Então tem que remunerar o capital que está lá, mais a correção da inflação, nos termos do 629 do Código Civil, não podendo ser exigido do depositário o pagamento de juros moratórios sobre o quanto depositava. Olha o 629 do Código Civil. 629 fala assim, ó. 629 do Código Civil. Tá aqui. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la com todos os frutos e acréscimos quando o exige o depositante. Então é essa obrigação aqui que o STJ está entendendo que a instituição financeira, o banco, tem que ter com o valor depositado pelo cidadão. Tá claro? Então o que acontece? Assim, se o depositante já realizou a entrega do valor devido com a inclusão dos juros moratórios, a caso devidos, estes já estarão presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o depositário ficará obrigado a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios. Portanto, a incidência de novos juros moratórios representaria descabido bis in idem. Além disso, seria injusto atribuir os encargos da dívida correspondente a juros moratórios a mero depositário judicial, pois, como se sabe, os juros moratórios e remuneratórios não se confundem, tem natureza diversa, como nós acabamos de falar, né? Então, sobre o valor depositado judicialmente, a instituição financeira depositária deve remunerar o capital por meio de correção monetária, a título de conservação da coisa, e juros remuneratórios a título de remuneração de frutos e acréscimos, mas não fica normalmente responsável pelo pagamento de juros moratórios, uma vez que não há atraso no cumprimento da obrigação e tampouco ato ilícito. Ok? Então, lembre dessa situação aí, ó. Tá? Então, depósito judicial. Então, em casos de depósitos judiciais, tá, não cabe juros moratórios, tá? Responsabilidade da instituição financeira, tá? Os juros remuneratórios e da correção monetária pela inflação, tá?
ok? Incidência da correção monetária e juros remuneratórios, mas não cabe juros moratórios, que seriam juros cobrados por atraso no pagamento, tá? Incidente sobre o depósito judicial, lembra disso aí, tá? Bom, mais um RESP aqui, relator ministro Luiz Felipe Salomão, direito do consumidor. Então vamos lá, investimento de risco incompatível com o perfil do investidor, ausência de autorização expressa, dever qualificado do fornecedor de prestar informação, consentimento tácito previsto no Código Civil, não se aplica nesse caso o consentimento tácito, diz aqui. É ilícita a conduta da casa bancária que transfere sem autorização expressa recursos do correntista para a modalidade de investimento incompatível com o perfil do investidor. Então, você tem uma grana no banco lá, aí seu gerente ou lá um consultor do banco, da instituição financeira, o cara vai lá e simplesmente faz uma aplicação para você com o seu dinheiro, tá certo? Sem a sua autorização expressa. Está dizendo aqui, né, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, aos bancos, e o STJ está dizendo aqui que isso é um ato ilícito, tá? Essa conduta do banco é ilícito, não pode fazer isso. Tá? O Código de Defesa do Consumidor conferiu a relevância significativa aos princípios da confiança, boa-fé e transparência nas relações consumeristas, tá? Salvaguardando assim os direitos básicos de informação adequada, livre da parte vulnerável, ok? Aí ele fala uma série de coisas, tem muitos detalhes aqui, e ele diz aqui basicamente o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil, tendo em vista a existência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada a hipótese de prática habitual entre as partes. Tá? Nessa perspectiva, tratando-se de práticas abusivas vedadas pelo Código do Consumidor, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111. Tá? Então, tratando-se de prática abusiva, não vale o artigo 111 do Código Civil. Né? O que diz o artigo 111 do Código Civil? Diz isso aqui, ó. O silêncio no assunto aqui, ó, quando foi tratar de negócio jurídico, né? Exposições de fato jurídico, negócio jurídico, ele fala aqui, ó, o silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Essa é a regra no Código Civil. Lá no Código de Defesa do Consumidor, em relação com o banco especificamente, diz o STJ, não vale. Tá? Então, na relação entre cliente e banco não vale. Não vale isso. Tá? Se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Direito empresarial. Né? Então, no direito empresarial, mais um recurso especial do Rio Grande do Sul. Relator ministro Luiz Felipe Salomão. Tá? E aí nós temos aqui tema, sistema privado de financiamento do setor agrícola, cédula de produto rural, a lei é 8929/94, imperabilidade legal absoluta, prevalência sobre garantia de crédito trabalhista, né? Prelação justificada pelo interesse público. A imperabilidade dos bens vinculados à cédula de crédito rural é absoluta, não podendo ser afastada por satisfação de crédito trabalhista, ou seja, a execução trabalhista não atinge bens vinculados à cédula de crédito rural. Tá? É isso que você precisa saber. Beleza? A execução trabalhista não atinge bens que estão vinculados à cédula de produto rural. Tá? Essa lei é a lei 8929, né? 8929. Aí, ó. Tá? Então a lei 8929 tá aí. Tá? Ela fala, é a lei que institui a cédula de produto rural. Então, bens que estão vinculados à cédula de produto rural, a cédula de produto rural, são impenhoráveis mesmo diante de uma execução trabalhista. Tá com uma execução trabalhista aí, estão mordendo bens que têm alguma relação com CPR, né? Cédula de produto rural, né? Ok? Cédula de produto rural. Fica esperto com essa jurisprudência. Atravessa esse julgado do STJ para o juiz do trabalhista e vê o que ele fala lá, né? Ver se consegue barrar a execução. Mais um aí, agravo regimental no recurso especial, relatoria de Santa Catarina, relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, direito falimentar, vamos nessa lá, decretação de falência, personalidade jurídica da sociedade, extinção imediata, não ocorrência, capacidade processual, manutenção. Então, acontece, a decretação da falência com base no decreto-lei 7661, lembra a antiga lei de falências, não importa por si na extinção da personalidade jurídica da sociedade. Tá? Então é isso. Ok? Está dizendo aqui, ó. Tá? Então no procedimento regrado pelo decreto-lei 7661, a decretação de falência
não importa na extinção da pessoa jurídica, mas tão só impõe ao falido a perda do direito de administrar seus bens. É o artigo 40, conferindo ao síndico a representação da massa, né? Chamado agora de administrador judicial nos termos do artigo 75, inciso 3 do CPC 2015, né? Da massa falida. Beleza? Então anota mais esse aí. Vamos lá. Recurso especial do Distrito Federal. Relator ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, direito processual. Ação indenizatória, alegação de ofensas a candidato, diretório nacional de partido político, legitimidade ativa, defesa em nome próprio e direito próprio, tá? Então, tá aí, ó. Qual que é o destaque? O Diretório Nacional do Partido Político tem legitimidade ativa para ajuizamento de demanda indenizatória por alegada ofensa lançada contra o candidato a cargo político. Então, basicamente é isso. Tá? Então, o partido político tem legitimidade ativa processual para demandar, ajuizar ação de indenização contra candidato a cargo político, naturalmente, né? Que deve estar inscrito nesse partido político aí, interessado. Tá bom? Muito bem. Legal. Próximo, direito processual civil de novo, né? RESP, Recurso Especial Rio Grande do Sul, relatório ministro Luiz Felipe Salomão, ato atentatório praticado por magistrado, multa do parágrafo único do artigo 14 do CPC, inaplicabilidade. A multa prevista no parágrafo único do artigo 14 do CPC de 73 não se aplica ao juiz, devendo os atos atentatórios por eles praticados ser investigados nos termos da lei orgânica da magistratura, né? Então, o que acontece? A fim de garantir posturas essenciais, éticas e pautadas na boa-fé, além de segurar dignidade e autoridade judiciária, o diploma processual previu multa pecuniária como forma de repreensão aos atos atentatórios ao exercício da jurisdição, configurados pela desobediência e pelo embaraço no cumprimento de provimentos judiciais, amoldando-se dessa forma os conceitos anglo-americanos do contempt of court. Tá? Bom, o dever de probidade e lealdade tem como destinatário todos aqueles que atuam no processo, direto ou indiretamente, partes, advogados, auxiliares de justiça, fazenda, MP, assim como o juiz da causa, como não poderia deixar de ser. Todavia, nem todos que praticam atos atentatórios serão necessariamente repreendidos nos moldes do artigo 14 do CPC de 73. Tá? Há atores no processo que, agindo de maneira desleal e improba, serão responsabilizados nos termos do Estatuto de Regência da categoria, no caso a que pertencer, caso dos advogados, MP e Defensoria Pública e Magistrado. Então, os advogados são regidos pela Lei dos Advogados, a Lei 9.806, certo? O MP, pela Lei Orgânica do Ministério Público, tá? Defensoria, a mesma coisa. E a magistratura é a LC, né? 35, Lei Orgânica da... Essa mesmo, Lei Orgânica da Magistratura, tá certo? Então, ela fala uma série de coisas aí, você que lidar com juiz, judiciário e tudo mais, você que é juiz também, né? Olha só, tem um monte de coisa aqui, gostaria só de chamar a atenção pelo seguinte aqui, ó. São prerrogativas, tá tudo legal. São deveres do magistrado, olha só. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O 35 e 36 são os deveres do magistrado e a vedação do magistrado. Tá? Então, são deveres: cumprir, fazer cumprir, não exercer justificadamente, blá blá blá. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer órgão, opinião, não sei o que, exercer cargo ou direção, né? Então é isso, ó, tá? Presta atenção nesse aqui, ó, artigo 35, inciso 7, tá? Você pode ter algum probleminha disso aí na sua vida, ó, tá? É isso aqui, é o calcanhar de Aquiles do magistrado. São deveres do magistrado: exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes. É um dever de ofício do magistrado fazer isso. Dá uma olhada no 35 e 36 da LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Tá? Se eventualmente você tiver algum processo, algum problema, alguma questão aí, esse é um ponto interessante, porque pode mostrar uma violação da isonomia do magistrado e talvez causar suspeição dele ou afastamento dele daquele processo. Por quê? Se ele estiver fiscalizando um subordinado de uma maneira e você provar que ele não está fiscalizando o outro, caso de cartório extrajudicial, por exemplo, o juiz está perseguindo um tabelião, um registrador, por exemplo, aí ele vai lá e fiscaliza aquele cara de forma brutal. E o cara do lado, que é amiguinho dele, ele não faz nada. E se provar isso nos autos, você pode complicar bonito a vida do juiz com base no 35.7 da LOMAN. Tá? Ou o juiz é amigo de um oficial de justiça, mas não outro. Então ele fiscaliza um oficial de justiça. Perseguição, corporativismo. Coisa que mais tem no judiciário no Brasil. Tá? Então 35.7 da LOMAN neles. Beleza? Grande.
Grande abraço, vamos seguir em frente. Tá bom? Mas está dizendo aqui, ó, não cabe a aplicação do 14 do CPC 73, tá? Não há ato atentatório praticado por magistrado. Então, se tem algum problema com o juiz, amigo, esquece o CPC. O juiz é Deus lá, tá? Tem que ir na LOMAN, LC 35, vai no 35, artigo 35 e 36 da LOMAN, tá? Especialmente aí, se for o caso, 35.7 da LOMAN. Tá bom? Mais um julgado aí, recurso especial para acabar aí, estamos chegando no final. Relatoria do ministro Luiz Felipe de Salomão. Processual civil, desistência da execução, ausência de bens penhoráveis, honorário advocatício, não cabimento. Na vigência do novo CPC, tá aqui, a desistência da execução por falta de bens penhoráveis não enseja condenação do exequente em honorário advocatício. Tá? Então é isso. Então o cara está executando, não encontrou bens penhoráveis, não há condenação daquele que está executando em honorários advocatícios. Ok? É o que entendeu o STJ aqui, ó. Tá? O exequente tem o direito de desistir de toda ou apenas alguma das medidas executivas, 775 do novo CPC. Tá? No que toca especificamente a desistências, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar aso, inclusive, à repropositura da ação, o novo CPC, repetindo os ditames do código anterior, previu que o exequente tem o direito de desistir de toda ou apenas alguma das medidas executivas. O código acolhe o princípio da disponibilidade do credor, pois o processo se volta ao seu interesse, na satisfação do seu crédito, podendo dele dispor total ou parcialmente até a relação dos seus devedores. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ, ainda sobre os ditames do diploma de 73, alinhava-se no sentido de que, em obediência ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir o advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargo da execução. Ok? É esse aqui. Resta saber agora, esse é o precedente, resta saber agora sobre a vigência do novo diploma se a desistência motivada pela ausência de bens passíveis e penhora também pode ensejar condenação, tá? E ele vai concluir aqui, o ministro aqui, o relator vai concluir que não. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo. Dessa forma, parece bem razoável que a interpretação do 90 do CPC 2015 leve em conta a incidência do parágrafo 10 do artigo 85, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Então, a gente conciliando o 85, parágrafo 10 com 90, olha o que acontece. Isso, ele diz que não cabe honorário advocatício se o cara desistiu da ação por ausência de bens de bens penhoráveis, tá? Então, é o 90 e o 85, parágrafo 10. 90 e 85, parágrafo 90 e 85, parágrafo 10, ó, diz assim, ó. Que diz o 90? Olha lá, 85, parágrafo 10. A sentença, ele fala da sentença aqui, ó, no CPC, certo? Das despesas, honorários advocatícios e multas. E 85 fala assim, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, é a sucumbência, né? Ok? Parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública, né? 85, parágrafo 10º, desculpa. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Beleza? Ele fala, vamos coincidir o 85, parágrafo 10 com o 90. E olha o que acontece aqui, chuchu, beleza. Ó. O 90 fala assim, ó. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ao reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Quem deu causa, né? O que o STJ está dizendo é o seguinte, se o cara deu causa à desistência do processo pela inexistência de bens penhoráveis, tá? Não vai caber pagamento de sucumbência, portanto, né? Ao exequente, né? Não cabe condenar o exequente a pagar sucumbência para o seu próprio advogado. Basicamente é isso aí. Tá bem? Bom, caminhando para a reta final aqui, então, nós temos aqui recursos repetitivos, né? Que foi proferida a afetação desse repetitivo. Nesse recurso especial de Minas Gerais, o relator ministro Gurgel de Faria, o direito administrativo é o tema, vamos nessa. Tá aqui, ó. Então foi afetado esse assunto aqui. Se tiver um processo assim, fica esperto, ó. Tema: a primeira sessão acolheu a proposta de afetação do RESP,
o recurso especial, o rito dos repetitivos, conjuntamente com esse RESP de Minas Gerais, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia. Veja aí, análise acerca da aplicação do artigo 19 da lei do FGTS, a lei 8.036, no caso de servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais, sem aprovação em concurso público, por meio do dispositivo da lei complementar ser 100, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF. Então, é um assunto super específico, né? Se você está nessa situação em Minas Gerais, fica esperto. Tá? Então aqui, ó, foi afetado, tá? Ao rito dos repetitivos, tá? Então, portanto, pode estar suspenso em todo o território nacional, em Minas Gerais, né? Esse tema aqui. Se você tem um assunto com esse tema, ó, qual é a controvérsia? Aplicação do 19 da 1036 do FGTS no caso de servidores efetivados no cargo público sem aprovação em concurso, por meio de lei complementar. Só que essa lei complementar foi declarada inconstitucional pelo STF nessa DIN aqui. Tá? Lembra que a lei 8.036 é a lei do FGTS. Né? Lei 8.036 é a lei do FGTS. Né? A lei 8.036, vamos ver o 19A, que é o que ele está falando. Vai 19A já, vamos lá. 19A, vem. Aqui. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Mesmo que o contrato seja declarado nulo, portanto, né? Mesmo que o contrato seja declarado nulo, é devido o depósito ao trabalhador do FGTS na conta vinculada. Isso aqui foi editado pela MP, ó, 2164/41 de 2001. Tá? E ele fala, o parágrafo único, o saldo existente em conta vinculada do FGTS, né, oriundo de contrato celebrado até 28 de julho de 2001, nas condições do caput que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002. Tá bom? Então a questão é a seguinte aqui, a controvérsia. Se o cara tem um contrato de trabalho que foi declarado nulo, ele tem direito ao FGTS? Ok? Essa que é a situação aqui. Tá? É a questão. Tá? Diz o 19 da lei do FGTS, a lei 8.036, o artigo 19A, diz que tem sim, ele tem direito ao valor que está na conta do FGTS. Tá? Mas no caso de Minas Gerais especificamente, essa lei complementar 100 aqui, tá? Foi declarada inconstitucional pelo STF nessa DI, tá? E o STJ mandou suspender pode estar suspenso esses processos aqui relacionados a esse assunto. Beleza? E por fim, para acabar, direito previdenciário, a última foi afetado também, tá? Sob o processo de afetação, pode estar suspenso esses julgamentos pelo STJ. E o tema é o seguinte, a primeira sessão acolheu a proposta da afetação do recurso especial, rito dos repetitivos, conjuntamente com esse RESP, a fim de uniformizar o entendimento a respeito do seguinte: fixação do termo inicial do auxílio acidente decorrente da cassação do auxílio-doença na forma dos 23 e 86, parágrafo 2º da Lei 8.213. Tá bom? Então a controvérsia é essa: fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-doença. Então o cara tinha o auxílio-doença, tá? E aí passou a ser beneficiado, né? Ser computado o auxílio-acidente. Qual que é o termo inicial? A partir de que momento do tempo se começa a contar isso? Tá? Isso aí está lá nos artigos 23 e 86, parágrafo 2º da Lei dos Benefícios Previdenciários, a Lei 8.213. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu pretendo toda semana mandar aí esse resumo, esses comentários, o informativo semanal do STJ, para atualizar você, que é profissional do direito, operador do direito, tá? Acadêmico, estudante de direito e curioso em geral. Ok? Eu sou o Ivan, consultor jurídico, conte comigo, grande abraço, tamo junto, até o próximo informativo. Até mais!